Olá, sejam todos muito bem-vindos à Legado Consultoria Política. Eu sou o Thiago e hoje vamos falar sobre um comportamento eleitoral muito presente no cenário brasileiro, que é o partidarismo negativo. Existe uma pergunta que poucos candidatos têm coragem de fazer a si mesmos. As pessoas votam em mim porque gostam de mim ou porque não suportam o outro lado? Pode até parecer uma provocação incômoda, mas essa é hoje uma das chaves mais importantes para entender o comportamento eleitoral contemporâneo. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. O nome técnico para esse fenômeno é partidarismo negativo. E antes que você pense que estamos falando de algo cínico ou antiético, vamos deixar bem claro: entender esse conceito não é sobre manipular o eleitor. É sobre compreender com profundidade, com as decisões de voto que realmente acontecem, para então construir estratégias mais inteligentes, eficientes e sim mais éticas. E vamos começar do início. Durante décadas, a teoria clássica da ciência política assumia que o eleitor vota principalmente por afinidade. Ele se identifica com um partido, com uma ideologia, com um conjunto de valores e vota a favor daquilo que representa essa identidade. E essa é a lógica do que chamamos de partidarismo positivo. Mas a partir dos anos 2000 e de forma ainda mais acentuada na última década, pesquisadores como Alan Abramovitz e Steve Webster, nos Estados Unidos, começaram a notar um padrão diferente e bem crescente. Uma parcela cada vez maior do eleitorado não estava votando a favor de alguém, estava votando contra o outro lado. E esse é o núcleo do partidarismo negativo. A identificação política que se constrói primeiramente pela rejeição ao adversário e não pela afinidade com as próprias propostas ou representantes. E em termos práticos, isso significa que o eleitor pode não conhecer profundamente o programa de governo do candidato em que ele vota. Ele pode até discordar de pontos específicos, mas vota porque a alternativa do outro candidato, do outro partido, do outro grupo, propriamente, apresenta algo que ele rejeita, ainda mais intensamente. E por que tudo isso acontece? Aqui entra um elemento fundamental de neurociência política. O cérebro humano processa ameaças com muito mais intensidades do que processa recompensas. E esse é um viés cognitivo e muito bem documentado, conhecido como aversão à perda. Do ponto de vista evolutivo, faz todo sentido. Para os nossos ancestrais, ignorar uma ameaça podia significar a morte, enquanto ignorar uma oportunidade significava apenas perder um benefício. E esse mecanismo, herdado geneticamente, se manifesta também na política. A possibilidade do outro lado vencer e destruir o que eu valorizo ativa uma resposta emocional muito mais forte do que a esperança de que o meu candidato vai construir algo bom. E por isso, em que ambientes de alta polarização, e nós vivemos hoje um dos períodos mais polarizados da história política recente, tanto no Brasil quanto em boa parte do mundo. O partidarismo negativo tende a crescer de forma desproporcional e ele se alimenta da própria polarização e alimenta de volta um ciclo que se retroalimenta. E agora, o que isso significa na prática para quem está construindo ou já conduz uma campanha eleitoral? Primeiro, significa que ignorar esse fenômeno é abrir mão de uma fatia significativa e crescente do eleitorado. Campanhas que se concentram exclusivamente em construir uma imagem positiva, sem qualquer contraste estratégico do adversário, deixam de ativar um dos gatilhos mais poderosos da mobilização eleitoral, que já existiu. Segundo ponto, é aqui onde entra a técnica que precisa ser aplicada com extremo cuidado e responsabilidade. Usar o partidarismo negativo a seu favor não significa atacar o adversário de forma vazia, agressiva ou deslegitimada, mas muito pelo contrário. As campanhas mais eficientes fazem algo mais sofisticado. Elas identificam quais são os pontos de insatisfação genuína que já existe no eleitorado em relação ao adversário ou à situação vigente e constrói uma narrativa que canaliza essa insatisfação,
já existente para dentro do próprio voto. Não se trata de criar rejeição do zero. Trata-se de dar nome, forma e direção a uma rejeição que já existe de forma latente. E isso exige primeiro um diagnóstico preciso, pesquisas qualitativas e quantitativas bem conduzidas para entender exatamente quais são as frustrações reais do eleitorado com o cenário atual ou com o adversário. Segundo, exige time, o momento de trazer à tona um erro, uma inconsistência ou uma falha do lado oposto, e precisa ser calculado, geralmente próximo a momentos de decisão do eleitor, como debates ou reta final de campanha. E o terceiro ponto, exige um cuidado ético fundamental. A diferença entre expor fatos e distorcer a realidade é a diferença entre uma campanha legítima e uma campanha que pode ser voltada contra o próprio candidato, quando descoberta. Ainda há um terceiro ponto, talvez o mais estratégico de todos. O partidarismo negativo funciona como um poderoso mecanismo de mobilização. Eleitores que estão desmotivados ou indiferentes em relação ao próprio candidato frequentemente comparecem às urnas e continuam engajados durante toda a campanha, compartilhando conteúdos, defendendo posições, conversando com outras pessoas, não pela esperança que sentem, mas pelo medo genuíno de que o outro lado vença. Esse tipo de mobilização defensiva tende a ser mais constante e mais resiliente que a mobilização baseada apenas em entusiasmo, que naturalmente oscila ao longo do tempo. Isso não significa que uma campanha deva se apoiar exclusivamente nesse mecanismo. Uma estratégia bem equilibrada combina os dois elementos. Uma narrativa positiva sólida que constrói identificação genuína e visão de futuro, e uma leitura inteligente do partidarismo negativo, que reconhece e canaliza a insatisfação já existente no ambiente político. Quem ignora completamente o segundo elemento, atualmente está competindo com uma das mãos amarradas. E se você está pensando em concorrer a um cargo eletivo ou já está em mandato buscando uma reeleição, entender essa dinâmica não é opcional. É uma peça central de qualquer diagnóstico eleitoral sério. E é exatamente esse tipo de leitura profunda que une a ciência política, comportamento humano e estratégia de comunicação que conduz o trabalho da Legado Consultoria Política. E se esse conteúdo despertou o seu interesse, convido a você a conhecer o nosso trabalho e acompanhar outros temas, como este lá no nosso site www.legadoconsultoriapolitica.com.br. Lá você encontra este e outros episódios, além do conteúdo aprofundado sobre estratégia eleitoral, marketing político, ciência política e geopolítica. Até a próxima, amigos!